Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui mais um Bianchi Podcast. Tô feliz demais. Vocês não têm ideia do cara que tá aqui hoje, meu. O cara é tricampeão brasileiro. Foi campeão brasileiro pelo Fogão, aquele timaço do Botafogo de 95. Já eu vou falar o nome dele para vocês. Mas vocês sabem que eu sempre começo esse Bianchi Podcast falando dos meus parceiros queridos que eu tenho aqui com o maior orgulho. Porque esse podcast não existiria se não fossem esses parceiros. E eu vou começar dando uma dica muito legal para você, que eu falo sempre aqui, que é do Clube de Negociadores. Se você quer aprender a negociar, clubedenegociadores.com. E lá você vai ter acesso na plataforma com o meu cupom Bianchi20, você vai ter 20% de desconto em qualquer curso da plataforma deles. Dá uma sacada só na quantidade de curso que eles têm lá, ó. Comunicação assertiva, inteligência emocional, resolução de problemas, negociação prática, negociação de alta performance, negociação estratégica, táticas de negociação, persuasão e argumentação. Quer aprender mais sobre isso? clubedenegociadores.com. Bianchi20 dá 20% de desconto. Um outro parceiro muito querido que eu tenho aqui é a Di Francesco Alfaiataria, que é quem me veste. Eu venho para esse programa aqui bem vestido, graças a Di Francesco. Então, se você quiser também peça de alfaiataria, calça, terno, camisa social, com um monograma com a inicial do seu nome, uma coisa personalizada, é Di Francesco Alfaiataria. E lá você também tem 20% de desconto. É só falar, ó, assistir o Bianchi Podcast, o Bianchi falou que eu tenho 20% de desconto, quero meu desconto. Você vai ter o desconto, ok? Um outro parceiro muito querido que eu tenho, que é o mais antigo que eu tenho aqui, já está comigo há 3 anos. Eu tive o privilégio, a oportunidade de fechar parceria para alguns jogadores de futebol. É a Ótica Visão Máxima. Se você estiver precisando de óculos de sol, óculos de grau, lente de contato, você tem 35% de desconto. É um descontaço. E esse desconto é o ano inteiro, não é um período do ano, não. É só você entrar em contato, começar a seguir na rede social o Marcelo Bianchi, o Bianchi Podcast no YouTube, e dizer lá para eles, olha, eu estava assistindo o Bianchi Podcast, ele falou que eu tenho 35% de desconto, eu não conheço ele, não gosto dele, não fui com a cara dele, não tem problema, você tem 35% de desconto. E se você quiser um óculos personalizado com o seu nome ou com a logo da sua loja, da sua marca, você tem 25% de desconto, mas é um óculos personalizado, só você vai ter aquilo ali, ok? E um outro parceiro muito querido também, que entrou há pouco tempo, e que também já está fazendo um sucesso aí muito legal, é a Em Moda Mais. Se você quer trabalhar com moda, assim como eu, se você quer entender um pouco mais desse mercado, é só você acessar a plataforma deles, Em Moda, segue no Instagram, entra no site emmoda.com.br e você tem 20% de desconto em qualquer curso da plataforma. Tem vários cursos lá para você poder entender um pouco mais esse ambiente da moda, de gestão de carreira da moda, consultoria de imagem, paleta de cores. O que você precisar, a Em Moda Mais é a maior plataforma de moda online do Brasil. É só você entrar em contato com eles e falar, ó, estava assistindo o Bianchi Podcast, estou seguindo o Marcelo Bianchi, comecei a seguir a Em Moda Mais aqui. Você tem 20% de desconto em qualquer curso da plataforma deles. Fechado, gente? Obrigado demais. E, ó, vou apresentar o meu... Cara, eu não sei nem... Eu tô muito emocionado, de verdade, porque quem me segue sabe que eu amo futebol. Eu trabalho com vários jogadores de futebol. Eu respiro futebol. Eu tentei ser jogador de futebol. Sou canhoto que nem o convidado que tá aqui. E é difícil encontrar um canhoto ruim de bola, hein? Muito difícil. Até hoje não consegui encontrar um canhoto ruim de bola. Gente, eu tô recebendo aqui, maior privilégio, maior honra, André Silva. Foi lateral do Botafogo, campeão brasileiro em 95. E o cara foi tricampeão brasileiro. Não é pouca coisa, não. André Silva. Meu irmão, obrigado demais, cara. Uma honra ter você aqui. E saber que você é amigo do meu primo, que eu considero um primo, que é o Tandy, que é um querido, que eu gosto muito, casado com a minha prima, o Tandy é da família. Obrigado demais, cara, pelo convite. É uma honra recebê-lo aqui. Tá bom, eu que agradeço. O Tandy é um amigo querido que eu tenho na vida, né? Na vida a gente faz vários colegas, mas amigos são poucos. E o Tandy é um cara que eu guardo no meu coração e vou guardar pro resto da vida. É um cara que eu amo de verdade. E tô muito feliz de estar aqui, a gente bater esse papo. Maravilha. Ainda mais sabendo agora que você
É um atleta também, né? E vamos bater um papo bem legal aí para falar sobre várias coisas, esporte e outras coisas. Com certeza, maravilha. Ô, Santiago, depois tu pega esse corte aí que ele falou do meu primo aí, que eu vou mandar para ele, vai ficar todo choroso lá, que o Tandy é todo choroso, né? Vai chorar. Ele chora, ele vai ficar todo emocionado lá. Tandy, um beijo grande, obrigado aí, Beijão, tá bom? Pela irmão. indicação aí do André. Eu não tive o prazer ainda de conhecer o André, tô conhecendo hoje. E é uma honra recebê-lo aqui, realmente. André, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, cara, é uma pergunta comum a todos os meus convidados aqui. É uma pergunta um pouco filosófica. Quem você é? Eu não estou perguntando quem é você. Você é o André Silva, RG número tal, CPF número tal. Eu quero saber quem você é, cara. Então, hoje eu sou o André Silva Gomes, morador da Zona Oeste de Campo Grande. Moro lá até hoje, nascido e criado em Campo Grande, próximo da pista de skate, ali no bairro São Cláudio, Central, São Basílio. Sou pai de 3 filhos, da Júlia, que tem 27 anos, do Gabriel, que tem 18, do Pedro, que tem 17, né? Então, a Júlia está muito bem encaminhada já na vida, estou muito feliz. O Gabriel está no colégio militar também, está sendo muito bem encaminhado. Maravilha. E o Pedro está fazendo curso técnico também, eu tenho certeza que vai ser um grande homem, vai ter um grande futuro. E os garotos não foram pro futebol, não? Não puxaram o pai, não, pô? Não quiseram estudar. Tem uma esposa linda e maravilhosa chamada Lorraine, que é minha parceira, meu fechamento. Tenho meus pais que são vivos até hoje, graças a Deus, a Dona Graça e o seu Beto, com 78 anos, joga bola. Olha, rapaz. Até hoje, né? Então, sou um cara muito feliz e muito realizado e agradeço a Deus todos os dias pela vida que Ele me deu no futebol e que me dá até hoje. Que maravilha, cara. Bom demais. Um belo relato. André, cara, não tem como começar diferente. Você é um cara apaixonado por futebol, foi jogador de alto nível, foi um jogador profissional. Como é que você vê o futebol hoje? Qual a grande diferença, ou algumas diferenças, se você quiser citar mais de uma, do futebol que se jogava? Você se profissionalizou com quantos anos? Com 18. Com 18 anos. Você chegou ao Botafogo com quantos anos? Com 12. Com 12. Então, tua carreira foi ali no Botafogo. Marechal Hermes. Mas com 18 anos você já se profissionalizou no Botafogo? No Botafogo mesmo. No Botafogo. A primeira carteira assinada que eu tive foi do Botafogo. Então, em 95, você já estava, já vinha direto ali da base do Botafogo. Já. Então, a tua trajetória foi toda ali pelo Botafogo, pelo menos até 95. Uhum. Qual a grande diferença que você vê hoje no futebol brasileiro, especialmente, vamos focar aqui, porque a gente sabe que não dá para fazer muita comparação com o de fora, né? Porque o mundo inteiro o futebol deu uma mudada, deu uma guinada, né? Mas qual a grande diferença que você vê do futebol brasileiro hoje, 2025, para a época que você foi campeão brasileiro em 95 pelo Botafogo? Eu vou te falar um pouco vou começar pela base do Botafogo, né? Antigamente, em Marechal Hermes, a gente não sabia nem se conseguia treinar em 2 períodos, porque não tinha uniforme direito, né? Eu sei bem disso. É o Botafogo. Eu sei bem disso. Eu vou te falar depois por que eu sei bem disso. Alimentação a gente não tinha na base, não tinha nada. Mal tinha uma água quando era da bica para beber. Não tinha estrutura que hoje tem, né? Hoje, essa garotada da base e do profissional, com excelentes campos, melhores uniformes, melhores chuteiras. Antigamente não existia isso, né? E em relação à parte financeira também, né? Hoje em dia, o que o atleta ganha, né? Em pouco tempo de carreira, nem se compara. Tem garoto na base aí ganhando 15 pau, 20 pau. Até mais, né? Nem se compara com o que era antigamente, né? Mas eu vejo mais a mudança assim, de estrutura na base, formação de atleta. E é isso. Com consciência, né? Assim. Mas em termos de futebol, cara, o que mudou da tua época para hoje? Em termos técnicos, táticos, físicos, o que mudou, cara? Então,
técnico e tático evoluiu muito. Como evoluiu a fisiologia, a preparação física, a medicina. Mas, tecnicamente, eu vejo hoje futebol muito pobre. Você deve ouvir isso de outras pessoas também, Já ouvi. da minha época. Porque antigamente era mais bonito se você ver os jogos na TV. Você ia aos estádios, via jogadores capacitados tecnicamente, né, dentro do campo, fazendo grandes jogadas. Hoje em dia, dificilmente você vê isso, né? E eu sempre falo isso em todo lugar que eu vou. Eu acho que a culpa disso é na nossa base. Porque eu sou um professor de educação física formado, fui de faculdade também. Mas hoje a maioria dos treinadores são professores de educação física e não tiveram a vivência dentro do campo. Eu acho que isso aí faz uma baita de uma diferença. Quem tem falado muito sobre isso, inclusive essa semana eu ouvi de novo, é o Djalminha. O Djalminha comentando que é inadmissível que um clube não tenha na sua base ali ex-jogadores de futebol. Porque é o cara que entende do negócio ali e tal, para implementar alguma coisa, ele acha um absurdo você não ter esse aproveitamento dos profissionais. Eu vejo muitos erros, eu assisto muitos jogos, que eu gosto de futebol. Eu vejo muitos erros de posicionamento, erros técnicos, de jogadores hoje que jogam em clube grande, profissional. Mas eu não boto nem a culpa neles, eu boto a culpa nos treinadores. Quem tá treinando, né? Na base que ele teve, né? Que não teve a capacidade ou o olho clínico de enxergar e corrigir. E isso me deixa muito triste, porque eu acho que a base dos clubes tem que ser mesclada, igual o Djalma falou. Eu acho que tem que ter o profissional de educação física, claro, que eu defendo a minha bandeira também, que é super importante, mas eu acho que tem que ter o ex-atleta também, capacitado, com os cursos hoje que a CBF exige. Eu acho que tem que ter o ex-atleta, o cara que jogou pra caramba. Um Djalma vai poder ensinar o garoto a bater na bola, eu vou poder, e entre outros também. Eu acho que falta isso daí. E como é que você vê, cara, a disparidade em termos salariais, cara? Por que eu tô te falando isso? Você falou do Botafogo e Marechal Hermes. Em 95, eu entrei pra faculdade, para Castelo Branco, em Realengo, para fazer educação física. E eu, até 23 anos de idade, tentei ser jogador de futebol. Hoje eu tenho 54. E eu joguei com o Ronaldo Fenômeno, joguei com o Marcelinho Carioca, e não deu pra mim. Os caras foram, eu fui pro plano B, educação física. Em 96, o sobrinho da minha madrasta foi trabalhar no Botafogo, com preparação física, escolinha. E aí ele, uns meses depois, virou pra mim e falou assim, tá precisando de um massagista lá. Eu tinha acabado de me formar um curso de massoterapeuta pelo Senac. Pô, tá precisando de massagista lá na escolinha, você não quer e tal, paga um dinheirinho e tal. Pô, segundo período da faculdade, né, cara? Pô, e eu tinha o desejo de trabalhar no meio do futebol. Aí eu fui. O treinador da escolinha na época era o Elcio. Nunca mais vi, nunca mais soube. Era um cara nota 10, nota 10, cara. Cara, eu fiquei 1 ano e meio lá no Botafogo e Marechal Hermes. Eu entrei em 96, ou seja, 1 ano depois que o Botafogo foi campeão. Até que menos de 1 ano depois que o Botafogo foi campeão brasileiro. Quando um time é campeão brasileiro, você pensa o quê? Pô, é um título extremamente importante, vai melhorar, vai entrar uma grana, vai... A estrutura vai melhorar. A estrutura vai melhorar, né? A consciência vai melhorar e tal. Cara, não aconteceu isso, eu fiquei 1 ano e meio lá, desse 1 ano e meio eu fiquei 9 meses sem receber. Foi quando estava explodindo o personal trainer. E aí eu comecei a canalizar curso para isso e tal. Recebi depois, saí do Botafogo, fui trabalhar na Rio Sport Center em Ipanema como estagiário e tal. Tava formando o CREF naquela época, aquela coisa toda e tal. Mas era uma paixão o futebol na minha vida. Tentei, o último clube foi com 23 anos na Desportiva de Vitória. Fiquei 20 dias lá treinando e os profissionais e não deu. O cara virou pra mim e falou, tu joga muito, essa tua canhota aí é boa pra caramba e tal, mas igual a você eu já tenho 3. Tempos depois eu fui descobrir com um zagueiro que jogou no ABC, um amigo meu, falou, cara, o cara queria dinheiro pra te federar, pô. Depois que você é federado, a coisa fica um pouquinho mais fácil e tal. Bom, por que eu tô te falando isso? Como é que você vê, cara, a disparidade financeira hoje daquela tua geração para hoje, cara? Por que eu tô perguntando isso? Porque hoje tem muito jogador, cara, meia boca pra caramba. É a maioria, né? Ganhando 500 mil por mês, 700 mil por mês, 1 milhão por mês.
Cara, eu fico às vezes imaginando, tentando fazer um esforço para imaginar como é a cabeça de vocês, ex-atletas, que jogaram muita bola, cara. Foram campeões, era um timaço. Botafogo tinha um timaço naquela época. Túlio voando, Donizete voando, Gonçalves, Gotardo. Pô, caraca, bicho. Cara, o que passa na tua cabeça quando você vê um negócio desse hoje? Essa disparidade. Eu acho, assim, eu acho muito triste. Primeiro, assim, que às vezes eu acompanho jogos da base e escuto histórias de pais que deixaram de trabalhar para viver a vida do filho. Legal, tudo bem. Mas o pai colocar toda a responsabilidade naquele filho, eu acho isso um absurdo. Eu também acho. Entendeu? Concordo. E aí tu vê garotos aí de 10, 12, 13 anos, o cara já tem assessor de imprensa, o cara já tem empresário. Já tem patrocínio. Já ganha 10, 15 mil. Eu fui ganhar 10, 15 mil já com 25 anos, cara. Caramba. Eu fui campeão no Botafogo, ganhava R$1.000, cara, brasileiro. Ah, para. Verdade, pô. Sério? Verdade. Depois eu fui pro Grêmio e fui ganhar 15 vezes mais, mas no Botafogo eu fui campeão, ganhava R$1.000, quis renovar meu contrato. André? E na época um diretor do Botafogo era dono de um outro lateral esquerdo que na época estava emprestado pro Vasco, o cara ia voltar pro Botafogo, o cara não renovou meu contrato, cara. Pra poder ficar com o cara que era ficar dele. Com o cara que era dele, e eu tinha acabado de ser campeão, um dos destaques daquele time. O Grêmio veio, me comprou e eu fui pro Grêmio. Eu nunca quis sair do Botafogo, eu sempre falei isso. Cara, que Saí loucura. pela forçação de barra do diretor que tinha na época, que tinha um outro lateral, queria botar o cara pra jogar e queria me botar pra escanteio. Mas eu acho isso um absurdo hoje, cara. Eu vejo os pais se realizando mais num sonho do que os filhos. E isso daí me deixa muito triste, que isso afeta muito a formação da criança, sem dúvida, né? Do adolescente. Sem dúvida, claro. Eu vejo, às vezes, adolescentes aí com 15, 14 anos não querem mais jogar bola, devido à pressão do pai. Vejo vários pais em jogos da base gritando, brigando um com o outro. Isso é um... Eu soube de um caso através até do Carlos Roberto, que é amigo em comum, né? Ele falando de um garoto que tinha no Botafogo uns anos atrás, o moleque tinha 14, 15 anos, já estava ganhando 40 pau. É isso aí. E aí o pai e a mãe largaram o trabalho para ficar na aba de um garoto de 14, 15 anos. Sabe o que aconteceu? O moleque começou a ter umas atitudes de indisciplina muito grande, surtou com tanto dinheiro, chegava de Nike da cabeça aos pés, todo marrentinho já, peito estufado, fez besteira lá dentro e foi mandado embora. Ficou a família inteira na Rua da Amargura. É muito louco isso. E a cabeça desse adolescente, né? O que ele vai fazer da vida depois disso? Por isso que eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de conversar com criança, adolescente, o primeiro lugar que tem que sempre que focar é a educação. Cara. Estudo, né? Estudo, é isso aí. Eu joguei meu futebol, mas nunca parei de estudar. Fiz meu primeiro grau, que a gente falava antigamente, segundo grau, fiz minha faculdade, sou formado, não trabalho na área, mas eu tenho minha formação acadêmica. Se tivesse dado ruim para um lado, eu ia para outro. Outro, pô. Isso aí. Entendeu? E meus pais nunca me colocaram pressão de eu ter que virar jogador de futebol profissional, de ter dinheiro para sustentar toda a família. Nunca tive isso. Nunca tive essa pressão. Eu acho que essa pressão faz muito mal hoje para as crianças. Sem dúvida, sem dúvida. Cara, como é que é? Agora pergunta assim de bastidor, de curioso, né? Como é que é a tua relação com aqueles jogadores que foram campeões com você? Se vocês se encontram até hoje, se vocês se falam até hoje, se tem alguma inimizade ali, que se aconteceu alguma coisa que algum deixou de falar com o outro. E se vocês se encontram, e quando vocês se encontram, como é que é a resenha, cara, de vocês em relação ao que vocês veem hoje? O que mais vocês falam hoje, assim, quando vocês se encontram para bater um papo? Então, essa galera que foi campeão no Botafogo em 95, todo ano a gente se encontra em General Severiano, tem um almoço. O Montenegro, que era o nosso presidente, leva a gente, né? E aí, ano retrasado a gente se encontrou, ano passado, porque tem alguns de hoje que não moram no Brasil, né? Que é o caso do Sérgio Manuel. Gonçalves. O Gonçalves mora nos Estados Unidos. Isso. E tem o Wilson Goiano, que mora em Goiânia, que tem um CT lá. O restante mora aqui no Rio, então a gente está sempre se vendo. Eu sou um torcedor assíduo do Botafogo. Dá pra ver, pô, dá pra ver. Todo jogo do Botafogo tô lá presente. Eu vi na tua rede social, cara. E eu tenho um grande amigo e irmão,
Todos eles são campeões, né? Que são meus amigos, meus irmãos. Mas eu tenho um grande irmão querido que é o Jamir, que era o meu cabeça de área na época. Lembro do Jamir, jogava bonito também. E a gente tá sempre junto em todo jogo do Botafogo. A gente combina, se encontra do lado de fora, entra junto, vê o jogo, comemora e depois vai embora. Então, essa galera de 95 é bem unida, a gente tem um grupo, a gente está sempre se falando. E como é que vocês analisam quando vocês estão juntos lá hoje? Como é que vocês veem o futebol hoje? Qual é a resenha que rola ali? O que a gente fala é que se hoje o time de 95 tivesse jogando, todo mundo tava milionário. A maioria tá na seleção brasileira. É isso que eu ia falar, e ganhando muita coisa, né, cara? A maioria tá na seleção brasileira, que hoje mesmo, tu pega a minha posição lateral esquerda, que são laterais da seleção. Lateral há muitos anos é muito carente, né, cara? Tanto o esquerdo como o direito, né? E eu sou tricampeão brasileiro, eu não tive chance de ir pra seleção, porque o Roberto Carlos tomou conta da seleção há muitos anos. É verdade. E tinha o Júnior, que jogou no Palmeiras, tinha o Serginho, Júnior, tinha o Atisson, tinha o Felipe, tinha o Gilberto, tinha um Roger no Grêmio, então, olha, já falei em quase 10. É impressionante, né? Cara, eu costumo dizer o seguinte, eu vou repetir essa analogia aqui, porque não tem como não repetir. Um jogador de futebol ele vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Eu tenho 54 anos, e eu costumo dizer o seguinte, já tive a oportunidade de receber gente aqui muito fera também do futebol, de gestão, Valim Vasconcelos, que foi VP de Finanças do Flamengo, é meu amigo, veio aqui... E vários outros aí, você pega lá meu podcast, tem um monte lá que veio aqui que foi um papo muito legal e é pertinente o que eu vou falar. Eu nasci em 70, vou pegar de 70 para cá, porque antes eu não lembro muita coisa. Mas você pega em 70, você pega todos os times da Série A do Campeonato Brasileiro, de 70 para cá, até a década de 2000 ali, cara, você tinha vários jogadores em cada clube de seleção brasileira. Você tinha vários... Você pega os times da Série A, os 20 clubes da Série A, você tinha um camisa 10, pelo menos, em cada clube da Série A. O 10 mesmo, né? O 10, cara. Clássico, tradicional, cabeçudo, pensador, armador, finalizador. Cara, me aponta hoje os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Um camisa 10 craque. Aquele que desconcerta. Não tem. Cara, talvez hoje, forçando muito a barra, um Alan Patrick, o Internacional, é um cara que eu acho diferenciado. Que tem mais ou menos a característica da galera da antiga. Exatamente. É muito habilidoso, chega na frente, é pensador, articulador. Mas fala outro aí. Não tem. Cara, não tem. Aí você pega, se for pro Flamengo, você vai ter um Arrascaeta, que é pensador, mas não é um cara extremamente veloz. É um cara que tem algumas limitações, mas eu acho um craque. Pra mim, eu também não acho gênio, mas eu acho um craque. Mas a gente tá falando de um cara que é gringo, bro. Ano passado a gente teve o Almada no Botafogo também. O Almada... Era o 10, nosso foi bem, foi muito bem, O Savarino foi muito bem. Também não é brasileiro, é argentino. Pois é, cara. Savarino é paraguaio. Cara, aí vem a pergunta. Por que isso? O erro tá na base pra mim de avaliação. Porque eu acho que quando começou essa questão de empresário, cara, a coisa tomou um vulto diferente. Porque começaram a aparecer outros interesses também. Porque hoje você vê, às vezes, empresário com um jogador que não é tão bom, tomando vaga de um garoto que era melhor. Como é que você vê isso, cara? Cara, eu fico muito triste, porque o jogador hoje, o menino que é baixo e magrinho, ele não tem chance. Ali ele já vai ter uma peneira forte. Eu tenho vários amigos, assim, que são empresários, e a primeira coisa que quando eu monto, o cara me pergunta, ele é grande, é forte? Não vou citar nomes aqui. Claro. Mas é muito triste. Porque o pequenininho, que é bom pra caramba, o pequenininho que é da comunidade, da favela, ele não tem chance, cara. Ou seja, o cara não tá observando outras valências, né? Tá olhando se é alto e forte. Eu passei no Botafogo, numa peneira com 300 crianças. Mas eu fiz peneira num quartel. Você conhece o Marechal, você teve lá? Sim. Num quartel em Marechal. Fiz a peneira o dia todo. Passei a primeira avaliação, a segunda, até ser aprovado. Hoje não tem mais isso, cara. Hoje eu mando aí, às vezes, eu mando assim tem um amigo de futebol, de pelada,
que manda para mim um neto, um sobrinho, um amigo do amigo que tem um menino que joga bem, que eu mando para um amigo de clube, ele me pergunta, tem vídeo? Pô, É a primeira coisa. Como é que tem vídeo, cara? O moleque tá começando, tu tem que ver o jogador em loco. Pega o menino, bota lá no meio das feras. Se ele for fera, ele vai se destacar. Foi o que aconteceu comigo e aconteceu, tenho certeza, com a maioria daquela galera da antiga. Sim, sem dúvida. Que era muito boa tecnicamente e teve sucesso na carreira. Sem dúvida. É triste, cara. Eu fico triste mesmo, de verdade. Caramba, que loucura, cara. O meu clube mesmo, vou falar do Botafogo, que eu sou botafoguense. A gente não revela um jogador de alto nível há muito tempo. Bastante tempo, né? Me fala o último, eu nem lembro. Eu também não, cara. Tu pega o time do Botafogo, quem é da base que tá jogando que é titular? Tem o Newton, que fez o gol até no último jogo agora, mas não é um titular absoluto, porque o titular é o Marlon Freitas e o Danilo, né, que veio de fora agora. Mas o Botafogo não revela jogador há muito tempo. O Flamengo tá revelando, o Fluminense tá revelando, o Vasco Palmeiras revela um pouco menos, o Palmeiras é um celeiro. O Palmeiras ano passado fez 1 bilhão de receita só com venda de jogador. Entendeu? Então tem alguma coisa errada aí. É verdade. Na avaliação, na base, entendeu? Já que você está falando isso, eu queria entrar um pouquinho agora na parte extra-campo, né? Na parte um pouquinho assim de fora do campo. Qual a diferença que você vê na tua época, assim, em termos de gestão, daquela época para hoje? Qual a grande diferença que você vê, assim? Profissionalismo. A maioria dos clubes eu estou muito dentro do clube, né, do Botafogo. Por ser eu sou presidente do Instituto de Ex-Atleta do Botafogo, então eu estou ali quase que diariamente no clube. Uhum. E hoje, se você for no nosso estádio, no Newton Quando Santos... você fala que está lá no clube, você fala Newton Santos ou na sede General Severiano? A nossa sala do Instituto, que nós vamos falar daqui a pouco do Instituto, é em General Severiano. Mas eu tenho vários amigos que hoje trabalham na SAF do Botafogo. E até essa semana mesmo, sexta-feira passada, eu tive para fazer uma ação lá no clube. Eu fui conhecer a obra que eles fizeram dentro do estádio agora, né? São 300 pessoas trabalhando diariamente e nível de Europa, amigo. Então, o profissionalismo impera hoje nos maiores clubes do Brasil. Conheci a estrutura do Palmeiras também, porque o Roger Machado é muito meu amigo, é um dos melhores amigos que eu tenho no futebol. O Roger Machado, que é o treinador do Internacional. Foi treinador do Palmeiras. Sim. Quando ele esteve no Palmeiras, me convidou para ficar uns dias lá com ele, eu fui. O Palmeiras também não ganha esses títulos à toa, não. A estrutura que os caras têm é absurda. Fenomenal. É absurda. Do próprio Flamengo, né? O Ninho do Urubu. E ali. O Flamengo agora recentemente adquiriu o terreno ao lado do Ninho do Urubu para ampliar mais ainda. É um terreno gigantesco também. A ideia é fazer mais campo, mais alojamento, mais não sei o quê. Muito, muito interessante isso. O profissionalismo impera hoje nos clubes que estão na ponta dos campeonatos, para mim. Gestão profissional. O Botafogo hoje é um exemplo de gestão. E eu me sinto muito feliz e honrado porque há 3, 4 anos atrás a gente estava na Série B lutando para não cair para C e brigava para subir para a Série A. E hoje a gente tá brigando sempre lá em cima, né? Então, quero até parabenizar o pessoal da SAF lá, o Tário Arruda, que é o nosso vice-presidente lá, né? O Jonas, que é o nosso advogado, o Rafael, o Júlio do marketing. Mandar um grande abraço para toda a galera lá do Botafogo da SAF. Show de bola. Fala um pouquinho desse instituto aí que você falou. Então, há 4 anos atrás, nós tivemos um ídolo, que foi o Mendonça, você lembra bem, que era um meia clássico. Um dos craques, né? Lembro. Da década de 70, de 80. Ele, infelizmente, faleceu devido a uma doença, o alcoolismo que ele tinha. Há pouco tempo também foi o Manga, né? Que foi ídolo do Botafogo, né? E aí a gente se reuniu e falou, pô, a gente tem que fazer alguma coisa para ex-atleta. E a gente se reuniu e fundou um instituto, que é uma associação sem fins lucrativos, chama-se Instituto Glorioso. Nossa sede fica dentro de General Severiano. Olha que legal, cara. Eu sou o presidente, a gente faz um trabalho bem bonito para ajudar, capacitação, de dar novas oportunidades para os ex-atletas, né? Com parcerias com faculdade, com escola, concursos, tentando capacitar essa galera para colocar no mercado de trabalho novamente. Não tem um ex-atleta da minha idade com 50 anos, mas tem um ex-atleta que tem 18, que tem 20, que tem 25, que
que tá cheio de vontade, cheio de saúde, querendo trabalhar, às vezes não tem uma oportunidade, e a gente consegue direcionar ali. Eu sou o presidente do Instituto, o Jami, esse meu grande amigo, é o vice, mas tem o Carlos Roberto, que também faz parte do Carlinhos, gente boa Instituto. demais. Tem vários ex-atletas, Sérgio Manuel, Gotardo, tá todo mundo lá com a gente, e a gente tá muito feliz de estar fazendo esse trabalho. O Atlético Mineiro também tem um trabalho bem legal, que é o Pô, Instituto muito Gal bacana. também. Espero receber o convite um dia para ir lá Não, conhecer, pô. vamos lá conhecer. Fazer umas fotos lá. Vamos participar. Até para poder divulgar aqui também depois, que um trabalho desse é muito legal. A gente está tentando alcançar o máximo de botafoguenses possíveis, empresários, né, que queiram ajudar. É um trabalho social, ninguém tem salário. A gente trabalha mesmo para ajudar o próximo. Muito bom. Como é que você viu a entrada? Qual é a tua opinião em relação à SAF? E como é que você, que está lá dentro do clube, está vivenciando lá, continua vivenciando o Botafogo? Como é que você vê essa questão da SAF e, em especial, do Botafogo, que é onde você convive, está ali, deve ter contato com o John Textor, com um monte de gente ali que está envolvida com a SAF. Como é que você vê essa questão da SAF e qual a tua relação com esse pessoal da SAF do Botafogo? Então, o Botafogo, quando virou SAF, eu acho que era a única chance que a gente tinha de voltar a brigar pelos títulos. Sem dúvida. E ficar lá na frente dos campeonatos, né? De disputar novamente. Como eu falei aqui, hoje é uma gestão totalmente profissional. Fico muito feliz de estar assim, porque a gente vê o resultado dentro do campo. Ano passado, né? Os 2 maiores campeonatos aqui no Brasil, que foi o Brasileiro e fora a Libertadores, a gente conseguiu ganhar. E eu tive presente, eu viajei. Foi? Não quis perder, porque eu não sei quando é que a gente vai ter outra oportunidade. É verdade. Eu já me compramos passagem, fomos juntos. E hoje eu vejo com muito bons olhos a SAF, né? Tá tendo alguns problemas que a gente ouve falar na imprensa também, mas eu acho que o John Textor e toda a sua diretoria é totalmente capacitada e o Botafogo daqui a pouco vai estar nos eixos novamente. Sem dúvida nenhuma. Cara, daquela geração de 95, que foi campeão brasileiro, qual o jogador mais decisivo, cara, daquele elenco? Era o Túlio, cara? Era o Donizete? O Túlio era o nosso matador, né, cara? Eu digo assim, Túlio fez muito Túlio bem, era o cara da época, a gente era os soldados que corriam, municiavam. A gente sempre conversava. Deixa o Túlio lá na dele quietinha, vamos se reunir aqui, vamos fechar a casinha, principalmente a gente da defesa, a gente conversava muito para não tomar gol, que a gente sabia que a qualquer momento do jogo a bola ia sobrar pro Túlio e ele ia fazer gol. E ele fazia mesmo, caia no pé dele de 1, 2 oportunidades ele botava pra dentro. O Túlio era um absurdo, cara, fazia gol demais. E o Donizete também... Donizete era animal. Foi o Batman e o Robin, né, cara? Encaixou foi a dupla bem, que né, encaixou cara? de uma maneira... Meio Washington e Assis. É isso aí. Então, o Túlio era a nossa referência lá na frente de gol, mas a gente era bastante unido, o time era bastante unido. Mesmo sem receber, com o salário atrasado, 4 meses sem receber. Sério, cara? A gente não... Isso aí não afetava a gente, não. E quando foi campeão, teve bicho? Teve. Aí bicho... não tinha como... Pô, o salário era 1.000. Não tinha como... O bicho era quanto, pô? Era 200? Pô. Na época, acho que foi 50 mil, cara. Sério, cara? Ganhei 50 vezes mais do que o meu salário. 50 salários. Tu ganhou 50 salários, foi pô. Isso aí. Cara, que loucura, bicho. E pra mim foi um sonho. Quando o Márcio Rezende apitou o final do jogo, veio um filme na minha cabeça. Imagino. De tudo que eu passei no Botafogo, de todas as dificuldades, todas as adversidades, né? Porque, como eu falei aqui, sem campo, às vezes não treinava por causa de material. E é sério, não tinha material. No profissional, às vezes, acontecia isso também. Eu cheguei a acompanhar alguns treinos do Botafogo em Marechal Hermes, né? Porque eu morava no Valqueire. Eu morava coladinho ali. Então, às vezes, eu ia andando com uns amigos, a gente ia lá e ficava vendo lá aqueles alambrados, a galera treinando tudo enferrujado, ali. Pô, eu lembro disso, aquela arquibancada de madeira cara. Caindo. Exatamente, eu lembro disso. A gente treinava muito na época no Caio Martins, né? Que era o nosso campo de treino sim. E de jogo, né? Mas foi em cima de muitas dificuldades também, cara. Com 4 meses sem receber, no início do campeonato sem campo para treinar, a gente treinava atrás do campo do Caio Martins, numa parte que tinha mato, não era nem grama.
mata e pedra. Que isso, cara. E a gente treinava ali, mas isso daí, cara, depois lá na frente, eu fui ver que aquilo ali uniu mais a gente. Combustível, né, cara? Combustível uniu mais a gente ainda. Em que momento do Campeonato Brasileiro, eu sinceramente não me recordo agora, assim, de cabeça, como é que vocês estavam, assim, já faltando 10 rodadas para acabar a posição de vocês, eu não me recordo. Mas qual era o pensamento de vocês, assim, faltando, tipo, 10 rodadas para acabar? Que posição, você lembra que posição vocês estavam? Não lembro também. E qual era o pensamento de vocês, assim, faltando 5 rodadas para acabar? O que vocês pensavam, assim, cara? Cara, primeiro a gente tinha um gestor que era o Paulo Autori. Eu lembro. Que ele nunca deixava a gente desanimado e baixar a cabeça. Mesmo com todas as dificuldades, né? Eu ganhando R$1.000 para mim, ganhando ou não ganhando, para mim era tranquilo que ia. Eu ganhava R$1.000 mesmo, então para mim era fácil. Mas tu imagina o cara que ganhava 30, 40, 50. Não tinha os salários de hoje, mas tinha uma galera do time que ganhava bem. E o cara tinha que botar comida dentro de casa, pagar suas contas e não tinha salário atrasado. Era difícil, mas a gente teve um baita de um gestor que foi o Paulo Autori, que nunca deixou a gente... Ele sempre foi um bom treinador e um cara assim com um viés de gestão assim, muito marcante nele mesmo. Um cara que tem uma oratória muito boa. Eu fiz curso com ele no IAJ aqui da Barra, né? Muito bom, um cara espetacular. Tem uma história de vida tremenda. Se tu parar ele tá em algum lugar hoje? Ele tá onde? Ele tá de treinador no Peru. Olha, nem lembrava, nem sabia disso. Ele estava no Atlético Paranaense até pouco tempo. Eu lembro da passagem dele pelo Atlético, acho até que ele foi treinador e gestor ao mesmo tempo. Aí depois ele sumiu, não vi falar mais. Tem 5 meses que ele está no clube do Peru. Não sei se é o Sport Cristal ou Aliança Lima, um desses dois. Com certeza. Porque eu vi ele jogando no Libertadores agora, pô. Então, não sei se já saíram, mas eu vi ele como treinador. Não, mas aí como é que foi, cara? A sensação, quando caiu a ficha, assim, tipo, cara, a gente pode ser campeão brasileiro, cara. Como é que foi isso? Teve 2 jogos super importantes, assim, que a gente sempre conversa. Um jogo contra o Goiás, em Goiânia, que lá é muito difícil de jogar. Era o Brinco de Ouro? Era o Brinco de Ouro? Não, lá é Serra Dourada. Devido ao clima, né? Muito seco. O Goiás, naquela época, toda a equipe que ia jogar no Serra Dourada sofria muito, porque era 4 horas da tarde, mas parecia que tu estava jogando meio-dia. Eu lembro. O estádiozinho, quando lotava, tu puxava o ar, tu não conseguia respirar por conta do calor, da umidade. Um jogo que a gente jogou muito bem. E um jogo que a gente jogou contra o Cruzeiro no Mineirão, perdemos de 5-3, se eu não me engano. Mas foi uma das melhores partidas que o time fez. Tanto que o Montenegro, no vestiário, pegou a parte que antigamente tinha a parte da renda, né? O clube perdedor pegava uma parte e o vencedor pegava outra parte. E ele pegou essa grana da parte da renda, pagou o bicho dobrado pra gente, mesmo perdendo. Olha, cara. E aí dali a gente viu que... Mas isso faltando quantas rodadas para acabar? Se eu não me engano, umas 7, 8. Então ali já foi um combustível assim, pô, dá para chegar. Dá para chegar. E é o que eu te falei, as dificuldades que a gente passou... Porque o formato do brasileiro também era diferente naquela época, primeiro né? Jogava primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo. Isso. Mas a gente tinha uma galera ali já renomada, um Gotardo que já tinha sido campeão no Flamengo em 92, brasileiro, né? É verdade. Se não era o capitão do Flamengo, ele era um dos líderes do Flamengo. Nem lembrava disso aí, eu nem lembrava que ele tinha passado pelo Flamengo. Tinha o Doni, né, e o Gonçalves, que vieram do México também, já eram uns caras que já tinham jogado em clubes grandes. Tinha um Túlio, que já era artilheiro do Botafogo em 94, né? Mas já tinha jogado no Goiás, sendo artilheiro do campeonato também. O Wagner, que era uma referência, sempre foi uma referência para mim também de goleiro. Ele nos salvou naquela final, fez uma defesa do Giovani, que até hoje eu pergunto ele, como é que tu pegou aquela bola? Giovani que jogou no Vasco? Giovani que jogou no Santos, jogou no Barcelona. Porra! Era um meia. Cracaço. Jogava em pé, empinado. Pô. Jogava muito. Muito. E então, pô... Esses caras não reclamavam, esses caras não falavam, pela experiência que eu tenho, o Gotardo falava, Andrezinho, eles sempre me chamavam de Andrezinho por eu ser um mais jovem. A gente vai chegar, continua firme aí que a gente vai chegar, não esquenta com dificuldade. O que tu tá precisando? Pô, cara, eu venho de Campo Grande, não tenho um carro, tô cheio de promissória aqui atrasado. Me dá uma promissória que eu vou te ajudar. O Gotardo me ajudou a comprar meu primeiro carro. Sério, cara? Chama ele de xerife e agradeço até hoje pela essa moral que ele me deu na época. Eu comprei uma Fiat Uno, nunca mais tive. Só que ela era usada e às vezes ela enguiçava na ponte de Niterói.
E aí passava o Gotardo de pajeiro, tudo, e ficava me zoando. Eu falava, tá sério, tranquilo, um dia eu vou cara? chegar lá também. E aí, mas eu sou muito grato ao Gotardo que eu tava com as promissórias, não recebia, né, no Botafogo, mas o Gotardo já tinha uma situação financeira boa. E ele me ajudou a comprar o primeiro carro, Pô, pegando que minhas legal, promissórias cara. e me dando dinheiro. Que bacana, cara. Sou grato a ele até hoje. Valeu, xerife. E o Gotardo, ele sempre me passou uma imagem assim, de um cara muito responsável, muito sério, muito centrado, entendeu? Sempre foi a imagem que ele me passou. Ele e o Mauro Galvão também. Sim, eu joguei com o Mauro no Grêmio. Também é um cara espetacular. Uma referência de... Eu cheguei a um amigo meu, de zagueirão. um amigo em comum, assim, eu não conheço o Mauro Galvão, mas um amigo comentou com ele do podcast e tal, eu andei trocando um zap aqui, mas ele não respondeu, tá? Aí eu parei de perturbar, né? Fui toda hora também ali, uma hora a gente acaba se esbarrando por aí, né? Mas foi um cara também que eu vi jogar assim, era um classudo jogando pra caramba, jogou muita bola. Não era muito alto? Não era muito alto, mas era extremamente inteligente. Ele tinha uma antecipação uma leitura precisa, de jogo, uma leitura de jogo e uma antecipação precisa. E ele era um cara magro, assim, não era um cara perna meio fina. É isso aí. E pegava, às vezes, uns caras fortes pra caramba, mas ele era impressionante, cara. Era impressionante. Bravo. Eu joguei com grandes zagueiros, como o Xerife, o Gotardo, o Gonçalves. Joguei no Grêmio com o Adilson Batista. Eu lembro do Adilson Batista. Com o Rivarola, um paraguaio que era da seleção na época, que era duro. Metia o cacete mesmo no adversário. Disso, no meu time do Grêmio tinha o Rivarola e o Arce, que depois jogou no Palmeiras. O Arce jogou muito, principalmente no Palmeiras, né? Tinha o Rivarola também. O Arce estava treinador agora há pouco tempo no clube aí, né? Do Paraguai. Foi treinador da seleção até paraguaia. Libertadores. É isso aí. Isso, eu lembro bem dele. Joguei com o Gino Baiano. Pô, esse aí, mano, era um cavalo. Esse aí... Mas joguei no Vasco, ele na época já de experiente. Jogava muito, foi um dos melhores que eu joguei. Com o Alexandre Torres. Esse chegava com dor mesmo. Esse aí... Não... Mas eu... Era cirúrgico. Mas joguei com muita gente boa, né? Pô, imagino. Qual foi o cara... O maior craque que você jogou, cara? O cara que você fala assim, pô, se eu tiver que eleger um cara que eu joguei, que eu ficava assim, de boca aberta, jogando com o cara, eu ficava, meu Deus, como é que ele fez isso? Como é que... Eu joguei com o Ronaldinho Gaúcho no Grêmio, cara. Pô, isso aí, meu filho, isso aí... Pode encerrar aqui. Nós vamos fechar o podcast aqui agora, porque o cara foi falar do bruxo, pô. Tá brincando? Que isso, cara? Joguei com o Ronaldinho começando, ele subindo pro profissional. E ele já começou esmirilhando ali, pô. O que ele fazia com a bola. Incrível, né, cara? Ele foi que eu falo pra todo mundo. Foi o melhor que eu joguei em toda a minha carreira. Joguei com muita gente boa, mas igual o Ronaldo. Ele foi... Cara... Eu acho que ele foi o maior jogador brasileiro, na minha opinião, dos últimos 20 anos. Alguns falam o Neymar, não sei o quê. Eu acho o Neymar absurdo. Também acho. Acho o Neymar cracaço. E hoje nós ainda temos uma dependência dele para a seleção brasileira. Eu acho que ele meia boca é melhor do que muitos que estão aí. Ele meia boca, ele tem que ir para a seleção, não tenho dúvida disso. Mas o que eu vi o Ronaldinho Gaúcho fazer, meu amigo... É verdade. Pô, é um negócio assim... O que ele fez no Barcelona, né? Pô, inacreditável. Onde ele passou. Onde ele passou, o que ele fez foi um absurdo, cara. Jogava demais. De drible com velocidade, força. Os caras dando nele, ele não caía. Mudava direção, Mudava direção. Cara, uma habilidade absurda. Muito bom e um menino super do bem. Pena que ele parou de jogar muito cedo. Acho que tem muita lesão também, né, cara? E muito apelo, assim, cara, extra-campo, né, cara? Os caras chegam num patamar desse. Cara, eu acho que é mais ou menos o que tá acontecendo com o Neymar, entendeu? Porque o cara... Dizem que a fortuna do Neymar hoje é de 6 bi. Aí. Cara, você imagina um cara com 30 anos... com tanto dinheiro, tá criando aí com um monte de gente, vários resorts em praias aí, que ele tá com um projeto gigantesco aí, que vai ser um negócio monstruoso. O cara com um nome internacional fortíssimo. Você imagina, cara, a cabeça de um cara desse rodeado de tanta oportunidade, assédio,
Cara, é muito complicado, cara. E hoje o que ele tá passando no Santos, né? A equipe muito vulnerável. E aí torcida invade CT. Quer queira ou não, as pessoas estão ali, todo mundo na expectativa de que a qualquer momento ele pode resolver. Mas... E não é assim, cara. De repente, antigamente até... exatamente. Né? Porque hoje ele ficou mais previsível. É isso. Antigamente, não. Ele também tinha essa mudança de direção, ele era muito habilidoso, muito veloz. Era difícil. Hoje, cara, a gente sabe que o futebol de alto nível, atleta de alto nível, o cara começa a jogar muito cedo. O auge do cara tá ali entre os 20 e os 27, 28, ali aquele auge. Depois começa a dar uma caída. Eu acho que ele já entrou nessa fase. Então, muita lesão também. Teve uma lesão muito séria. Muito séria. Tive também de ligamento cruzado anterior. Você é professor, você sabe que é uma lesão que afeta muito na sua performance. Meses fora. E depois para você jogar também, né? E quando volta, você volta receoso, volta com medo, volta, com medo, vai tomar outra paulada e arrebenta tudo de novo. Mais um ano fora. É muito doloroso a época da recuperação da lesão de ligamento, cara. Sofrimento. Eu chorava na fisioterapia e no início do tratamento, porque não é mole, não. E ele passou por isso, né? E essas cobranças todas em cima dele, eu acho que também que não é legal, cara. É um baita de um craque, né, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho fã dele também. Eu não conheço, mas eu tenho um amigo que é muito chegado a ele. O Neymar foi, inclusive, padrinho do filho dele e tal. Ele foi secretário de turismo aqui do Rio, né, e tal. Como é que foi a tua passagem pelo Grêmio, cara? Você ficou quanto tempo no Grêmio? Como é que foi essa passagem pelo Grêmio? Fiquei no Grêmio 3 anos. Como eu falei, eu não queria ter saído do Botafogo, mas a diretoria... Saíram com você? Saíram comigo. Aí eu cheguei no Grêmio em junho de 96, estreando no jogo contra o São Paulo. Quem era o treinador? Luiz Felipe Scolari. Filipão. Pô, só o Filipão? Já saí do Rio, não fui nem a Porto Alegre. Eu fui a Brasília, porque antigamente existia a Copa dos Campeões, né? Lembro. O Grêmio, no ano anterior, tinha sido campeão da Libertadores, em 95. Aí foi Grêmio, foi São Paulo, foi 4 ou 5 equipes do Brasil. E eu me apresentei num hotel em Brasília, fui estrear no primeiro jogo, ganhamos do São Paulo de 1-0, que fiz o gol de perna direita. Tu? Com perna direita? Inacreditável. Porra, que estranho. Porque a minha perna é 100% à esquerda. A minha direita é 60%. Só para equilíbrio. Mas eu fiz alguns gols na minha carreira de direita também, porque eu tentava aprimorar, treinar. E foi estreia no Grêmio, foi muito boa. Mas você nem sempre foi lateral esquerdo, né? Você já jogou também... Não, na minha base toda, eu fui meia, 10 e 11. Então, eu virei lateral esquerdo em 95 com o Autuori. Entendi. Que ele viu uma característica que eu tinha, de bater na bola, de fazer lançamento. E eu, com certeza, não iria jogar na meia, porque tinha o Sérgio Manuel. Pô, que tava numa fase... Que era um meu amigaço, um craque, é uma referência para mim também, de ser humano e de jogador. E eu também fui esperto, vi uma brecha na lateral, falei, meu irmão, vou começar a treinar aqui e vou cair aqui. E aí, comecei a treinar no time reserva, treinando bem. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o cara que ia jogar, que era o titular, que era o Guto, tinha vindo do Atlético Mineiro, se machucou, teve uma lesão, torção de tornozelo. E o Paulo me chamou e falou, André, não vou improvisar ninguém, tu tá treinando bem, agora é contigo, é oportunidade. Falei, então eu não vou sair nunca mais. E aí entrei, tomei conta da posição. Não saiu, né? Não saí mais. Cara, que legal. Mas cheguei no Grêmio em 96, joguei no Grêmio em 96, 97, 98. Fui campeão brasileiro no Grêmio em 96 em cima da Portuguesa. Em 97 fomos campeões da Copa do Brasil em cima do Flamengo no Maracanã. Porra, caraca. E tem Campeonato Gaúcho e outros torneios lá também pelo Grêmio. Tive uma passagem muito legal. Era um timaço, era um grupo incrível. Era um clube incrível também. Tinha um Olímpico que tinha toda aquela festa, né? Atmosfera, né? A atmosfera. Era bom demais jogar ali. E eu vou te contar uma história. Quando eu saí do Botafogo e fui pro Grêmio, eu tinha um carro vermelho. Uma Nissan. Não era uma Uno, não, né? Não, depois deu uma evoluída, né? Deu uma melhorada. E aí eu tinha uma Nissan e cheguei no Grêmio com um carro vermelho. E tu sabe da rivalidade. Pô, tá maluco. Quando eu mandei quase foi morto mandei ali, na né? carreta, tava treinando,
Acabou o treino, o presidente, que era o Fábio Koff na época, Lembro. lendário Fábio Koff, me chamou o André lá na minha sala. Eu subi, ele falou, meu filho, aquela voz rouca. Carro vermelho Carro aqui vermelho não. aqui não. Vou vender. Falei, então o senhor adianta a minha luva que eu tenho pra receber, que eu troco meu carro agora na agência ali. Pera aí que eu vou chamar o financeiro. Chamou, o cara me deu um cheque, eu fui e troquei meu carro. Sério, cara? Pegou o quê? Um azul? Peguei um branco. Um branco na época. Mas Cara, tive que trocar meu cara, carro, esses cara. bastidores são muito legais, né, cara? E lá é impressionante, porque até o Olímpico, não sei se você lembra, tinha, né, a propaganda da Coca-Cola em volta do estádio todo, né? Sim, sim. E não era vermelho, era preto e branco. Sim, sim, eu lembro dessa coisa da Coca-Cola patrocinar os dois e cada uma com a sua cor. Por conta da... Acho que foi a primeira vez, cara, que a Coca-Cola fez isso, fez uma ação assim, se eu não me engano. por conta da rivalidade, exatamente. Cara, muito grande. Lá são só 2 clubes grandes, né, cara? Aqui no Rio são 4, então tem a rivalidade, mas é mais... São Paulo é 4 também. Tranquilo, mas Minas, eu joguei em Minas também, no Atlético também são 2. E a tua passagem pelo Atlético, cara, como é que foi? Ah, foi muito bom, Você cara. foi pro Atlético em 99? Não, fui Atlético em 2000, início de 2000. Eu machuquei... Eu joguei no Grêmio esses 3 anos, fui pra Ponte Preta emprestado. Em 98, pra jogar o Brasileiro. Na época que a Ponte Preta também era, a Ponte tinha macaca, subido, né? Tinha subido em 97, foi campeã da Série B, subiu pra jogar em 98. Aí a Ponte montou um timaço com várias estrelas, só que não deu certo no início. Eu não vou falar o nome aqui da galera, que tem um monte de amigo meu que é treinador. E aí o treinador, o Marco Aurélio Moreira, que subiu do Sub-20, dos juniores, né? E trouxe 3 ou 4 jogadores do Sub-20 para jogar o profissional. Luiz Fabiano. Aí trouxe o Mineiro, tá brincando, que depois jogou no São Paulo, né? Na seleção. Sei, pô. Trouxe o goleiro, que era o Alexandre Fávaro também. O Adrianinho, que depois jogou em outras equipes também, era um meia. E aí o time deu liga, cara. Caramba. Com essa galera, o Roberto, que era um volante que jogava, que eu gostava muito de jogar com ele também. E o time deu liga e na metade do primeiro turno a gente começou a pontuar muito, ganhar vários jogos e quase que a gente consegue classificar com o time. Eu tenho um carinho muito grande pela Ponte, que eu fui muito bem recebido. Até hoje eu vou à Ponte Preta, às vezes ver jogos no Moisés Lucarelli. E depois de 30 anos eu chego lá, a torcida me conhece. Pô, mesmo. você também chegou lá grande, né, cara? Você já chegou lá com 3 títulos pesados, né? Quando você chegou na... Não, foi, né? Você já era tricampeão brasileiro quando você chegou na Ponte, não? Não, era bi. Era bi. Botafogo e Grêmio. Você foi campeão depois com o Atlético Mineiro? Fui campeão depois com o Vasco, em 2000, da João Avelange. Ah, é isso, cara. Com o Vasco. E aí eu tenho um carinho muito grande, o torcedor da Ponte me manda mensagem até hoje pelo Instagram, a gente conversa. Cara, toda vez que eu legal. vou lá, eu aviso que eu tô indo, a galera me... Pô, bicho, isso aí não faz tem uma preço, não né, tem cara? preço, Isso aí cara. não tem preço, né? Porque eu plantei, eu tô colhendo hoje, entendeu? Ter sido bom profissional. Sim, sem dúvida. Nunca ter dado problema pra treinador, você pra diretoria. Você parece um cara muito tranquilo mesmo, assim, muito calmão. Então, eu fui muito feliz lá também. O meu diretor na época é o presidente da Ponte hoje, que é o Marco Antônio Berlim. Eu tô um pouco triste também, porque eu tenho meu coraçãozinho em São Paulo, é da Ponte, por estar na Série C, né? Eu acho que a Ponte não Caiu tem que muito, né, cara? Caiu muito. Tem que estar na Série C, mas eu tenho certeza que o Eberlin, que é o presidente, daqui a pouco vai colocar nos trilhos e a Ponte vai voltar pro lugar que ela merece. Show de bola. E da Ponte, então, e aí, da Ponte, eu fui pro Atlético Mineiro. O meu treinador, o Marco Aurélio... outro gigante também, né, cara? O Marco Aurélio, que depois foi treinador do Palmeiras, que foi meu treinador na Ponte, foi pro Cruzeiro. E foi montar um time massa no Cruzeiro na época. E o Cruzeiro foi lá na Ponte para me contratar. Só que o maior rival era o Atlético. Quando o Atlético foi sabendo que eu tava indo pro Cruzeiro, o Atlético foi lá, deu o dobro, me comprou e me levou. E aí eu fui pro Atlético e o meu treinador é o Carlos Alberto Parreira. Também é um cara espetacular, cara. Pô. Só gente... Eu tive um aprendizado... Só gente fraca, hein, cara? Pô, eu tive um aprendizado com ele de vida, de ser humano. A gente acabava os jogos, a gente vinha no mesmo avião conversando. Meu pai me pegava no aeroporto, ele vinha de carona no carro do meu pai até a Barra na casa dele, mas é um cara super simples, um cara super do bem. Eu aprendi muito com ele também. Só que eu fiquei pouco tempo no Atlético, foi só 4 meses, onde eu ajudei a conquistar um Campeonato Mineiro, de 2000. E aí, em 2000, na metade do ano, o Eurico foi montar aquele
timaço do Vasco, né? Eurico. Timaço do Vasco, do qual o Eurico abraçou na época todos os esportes, lembra? Era futsal, tênis de mesa, os melhores jogadores de todos os esportes, né, olímpicos, ele contratou para o Vasco. E dentre eles o time do Vasco, que tinham 3 times. Eu era lateral esquerdo, tinha o Gilberto, o Felipe e o Jorginho Paulista, depois que virou titular. Felipe Maestro. Maestro. Jogou muita bola também. Que quando eu cheguei ele jogava um pouquinho de lateral, mas depois ele foi logo para jogar de meia. Meia. Era um clássico. Aí quem né? assumiu, você ou o Gilberto? Então, aí eu cheguei para ser o titular, né? Só que na segunda semana de treino eu tive uma fascite plantar. Demorei 3, 4 meses para ficar bom. Que isso, cara. E sério? aí o Gilberto entrou. Não, o Jorginho Paulista, eles contrataram o Jorginho Paulista, que depois jogou no Botafogo também. E o Gilberto? O Gilberto saiu do Vasco na época também. Entendi. E aí o Jorginho tomou conta da posição e foi o titular. Mas eu joguei vários jogos do campeonato e me tornei campeão brasileiro também, da João Avelange. Não, o Jorginho. Qual o Jorginho? Tinha o Jorginho da seleção, do Tetra. E tem um Jorginho Paulista, que era um moreninho, que depois jogou no Botafogo, jogou no Palmeiras também. Não tô lembrando. Mas jogava super bem, era super Essa semana eu falei com o Jorginho, Tetra. Muita gente boa. Ver se eu trago aqui, mas a agenda dele tá apertada pra cá. Ele falou, cara, talvez em novembro. Cara, super gente boa, super do bem. Jogou muita bola também. É uma referência também como ser humano. É verdade. Como pai de família, um cara espetacular. Mas esse Vasco aí também de 2000, cara, era um time... Então, o Vasco de 2000 aconteceu comigo igual você no Botafogo. Fiquei 8 meses sem receber. Sério, cara? 8 meses, cara. Agora, dizem também que o Eurico, né, cara? O Eurico, se ele tratasse uma coisa contigo, bastava apertar a mão e ele... mas assim, você tinha um salário menor na carteira, na CLT. O maior era na empresa fora. E na empresa não pagava. É mais ou menos a questão do direito de imagem, né? Isso que aí, hoje é meio a meio. Isso aí. Só que antigamente ele colocava o menor salário na carteira e o maior no direito de imagem. Só que o direito de imagem tu não recebia. Ele falava para todo mundo que tu estava em dia. E aí como é que você vivia com 10% E como é que você vai falar que não é verdade? do teu salário que tu recebia? Era difícil. Mas fiz grandes amizades ali também. Dentre elas o Júnior Baiano, que é meu amigo pra caramba. Depois a gente tentou ser treinador, né? Você falou. E aí é um cara super do bem também, que eu amo. Tá pra onde agora o Júnior Baiano? Ele mora no Rio. Se eu não me engano, aqui freguesia, Jacarepaguá. Tem um bom tempo que eu não escuto Tá falar por dele aqui, também. mas a família dele é toda de Feira de Santana. Joguei com o Jorginho, o irmão dele, no Grêmio. Também foi um zagueiro na época da Portuguesa, em 96. O Jorginho jogava no time que perdeu pra gente o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. E depois a gente jogou junto em 98, eu e o Jorginho no Grêmio. O cara também super Aí maneiro. no Vasco, então, você foi campeão brasileiro. Fui campeão brasileiro, que 2000, era João 2000. Avelange, né? Na época, 2000. Isso, João Avelange, isso aí. E da Mercosul, né? Naquele jogo contra o Palmeiras. Sim, Inesquecível isso. no Parque Antártico. Isso. 4-3, foi um jogo... Gol do Romário, do Juninho. Rapaz, aquilo foi um jogaço, Um dos maiores bicho. jogos que eu vi na minha vida até hoje. De disputa, né? Dentro do campo. Foi um jogaço mesmo. Um jogaço. E joguei com o Baixinho, né? Que era... Pô, esse aí, meu Dentro filho, da isso área. aí dispensa comentário, né? O Romário cara. dentro da área, pra mim, como jogador, assim, eu acho o Ronaldo foi melhor. Mas... Mais completo, né? Mas o Romário dentro da área, mano... O Cruyff fala isso, pô. O Cruyff, os treinadores lá de fora, ele começou na Holanda, no PSV... Pô, os caras falavam isso. Dentro da área nunca vi igual, mano. Igual aquele ali eu nunca vi. Ele brincadeira, muito frio. Muito frio, calculista, sabia exatamente o que ia fazer. A bola chegava e já tinha tudo mapeado, já tinha tudo... O Mário foi um absurdo também. Absurdo mesmo. Cara, eu tenho uma curiosidade, assim. Essa é a primeira vez que eu vou fazer essa pergunta para um cara ligado a futebol. Que eu nunca fiz, cara. Mas assim, é simples e ao mesmo tempo... ela vem carregada de uma emoção e que eu tenho curiosidade de saber, cara. Meu sonho era ter sido jogador de futebol, não fui. Mas às vezes eu assisto muito futebol, eu amo futebol, amo. E eu sou um cara que eu sempre gostei de ver futebol meio que sozinho. Eu nunca gostei muito de ver futebol no meio de galera, a não ser Copa do Mundo, reúne a galera, vai no barzinho, né? Já fiz.
Mas eu gosto de assistir futebol, cara, e analisar o futebol. E para isso eu gosto de estar sozinho, quieto. Sozinho que eu digo assim, eu tô lá em casa, tô na sala, minha mulher tá aqui, minha sogra hoje mora com a gente, tá ali. Mas elas estão quietinhas, estão na delas, e eu tô aqui focado assistindo e analisando o jogo. Tática, técnica, por que tirou aquele, por que botou esse, o quê. Eu gosto disso. Mas tem uma coisa, cara, que não tem como saber, como torcedor. O torcedor nunca vai saber disso, porque ele nunca esteve dentro do campo. Qual é a sensação, cara, que você tinha quando você entrava num estádio lotado, cara? Porra, André, aquela vibração mesmo, tu sente um negócio tremer, cara. Porra, bicho, de fora aqui, eu fico assim, cara, isso deve ser uma emoção indescritível, cara. Talvez não tenha nem como você saber explicar isso direito. Mensurar, né? Mensurar, cara, porque você olha ao teu redor, aquele anel, cara, 360 graus, entupido, e a torcida empurrando o time ou gritando teu nome, meu irmão. Fala pra mim, cara, qual é a sensação, cara? Do meu primeiro jogo ao último jogo da minha carreira, eu entrava sempre com frio na barriga. É mesmo? É. Com aquela... Cara, é uma coisa inexplicável, porque não sei se era nervosismo, se era muita calma, se era tranquilidade, mas eu gostava de sentir isso, porque eu me sentia ali presente quando eu sentia isso. Os jogos que eu não sentia isso, eu nem jogava bem, cara. Então, toda vez que eu sentia esse friozinho na barriga, eu já mentalizava, falei, cara, eu tô sentindo a emoção, às vezes até chorava dentro do campo. Pô, imagino, cara. Pô. E na época, os estádios, a capacidade era muito maior, né? E lotado. 100 mil, 100 e poucas mil, Maracanã. E a torcida gritando teu nome quando você conseguia fazer um gol, ou quando você defendia uma bola, roubava do adversário. É indescritível, indescritível, cara. Imagino, cara. Porra, rapaz, é uma coisa que eu sempre fico pensando assim, cara, deve ser um êxtase da carreira, cara. É a realização. Porque ali deve passar um filme, né, cara, na tua cabeça, tipo assim, cara, eu sempre sonhei com isso, e agora eu tô vivendo isso. Eu sou torcedor do Botafogo desde pequeno, de família botafoguense, então eu sempre frequentei Maracanã, desde pequeno. Aquela arquibancada de cimento. Sei, lembra, pô. Geral. Na época que o Maracanã era 150 mil, era fácil botar. Já fui com meu pai, com vizinhos, pequenininho pro Maracanã, às vezes. Os caras não tinham dinheiro pra... Eu ia pra geral, velho. E aí você passa a ter uma visão dupla, né? Porque você vivenciou aquele período ali como torcedor e, de repente, você tá dentro do campo olhando pra onde você estava quando era torcedor. Cara, deve ser muito louco isso, André. Era o sonho do teu pai também, cara? Da tua mãe? Ou eles te deixaram muito à vontade? Cara, era o sonho do meu pai. Assim? Meu pai fala comigo até hoje. Meu pai foi jogador profissional, cara. É, cara? Da época de São Cristóvão, em 1960 e pouco. E o preparador físico dele foi o Carlos Alberto Parreira. Depois a gente se encontrou em 2000, pra você ver como é a vida. Rapaz. E aí meu pai começou a levar as fotos dele na época de São Cristóvão, jogava no Maracanã, né? Tinha torneio início, tem uns nomes aí que ele fala, aspirantes. Tinha esses torneios na época. E meu pai, quando a gente se aproximou do Parreira na época, meu pai começou a levar as fotos e o Parreira tava na foto. Aí o Parreira, chamava ele de Betinho. Betinho, eu lembro de tudo, tu jogava bem canhoto. Maneiro, e teu filho aqui agora. E aí meu pai se realizou comigo, né, cara? Porque na década de 60, 70, sim, na década de 90 não pagava tão bem, imagine 60, 70. Né? Financeiro. E ele teve que parar de jogar cedo para casar com a minha mãe. Casou, se apaixonou, logo eu nasci. E ele trabalhou numa operadora de rede elétrica no Rio, até se aposentar, cara. E aposentado hoje dela, mas vive bem, como eu falei, joga a pelada dele até hoje, é canhoto. Que bom, cara. E se eu fui um bom jogador, ele foi 10 vezes mais do que eu, porque meu pai é craque, cara. Cara. E todo mundo fala, teu pai jogava mais que tu. Mas eu tive sorte. As comparações, não tem jeito, né, cara? Mas eu tive sorte, de repente, mais perseverança, não sei. O Papai do Céu abençoou mais. Mas meu pai é uma grande referência para mim, seu Beto. De ser humano, de marido. É um cara que eu me espelho bastante. Referência, né?
muito. Muito legal, cara, muito legal. Desses clubes que você passou, que você citou, naquela época, em termos de gestão, qual o mais estruturado e aquele que você de repente fala assim, pô, esse aqui, cara, é o clube que vai ser referência de estrutura no futuro, de gestão, já tinha algum despontando assim? Qual que você... Do que o jogo, como assim, eu sou botafoguense, amo Botafogo, mas na época a gente não tinha estrutura. Não tinha estrutura. Depois eu fui pro Grêmio, pro Olímpico, era tudo ali, uma estrutura muito maior. Concentração era ali mesmo, nossos almoços. A estrutura do Grêmio naquela época era maior que a do Botafogo? Ah, Em termos de gestão, muito, de organização, muito. de uniforme, Muito. profissionais para atender vocês. Muito. De Mesmo, supervisão, cara. de rouparia, Diferença grande de assim, material, cara? na época era muita coisa. O Grêmio, na época, você conhece, tinha um Olímpico e dentro do Olímpico tinha um campo que a gente treinava, que hoje é os campos suplementares, né, de CT que eles têm. A gente tinha um campo que a gente treinava ali mesmo. Então não precisava pegar um ônibus e sair para treinar na rua, num lugar e no outro. A gente já tinha aquela estrutura ali que a gente não tinha no Botafogo, que eu não tive no Botafogo. Certo. E assim, lá é muito frio, chegava inverno, todo o material do bom e do melhor você tinha para treinar, entendeu? Capa, abrigo, que era moletom, de concentração, de tudo. Alimentação ali no clube, acabava o treino, tinha café, tinha almoço, acabava o treino da tarde, tinha café, tinha jantar. Então isso no Botafogo, infelizmente, não tinha na época. Hoje tem, eu sei. Tem até mais coisas. Mas na época não. Nossa. E depois eu fui pro Atlético, cara, que aí foi o início da Cidade do Galo, que hoje o Atlético tem, né? Os campos de treinamento. Eu nunca fui lá não, mas dizem que é espetacular, show de cara. bola, né? E eu cheguei a pegar o iniciozinho, tinha 2 campos. E já tinha vestiário e estavam construindo um hotel 5 estrelas lá dentro. Que hoje já existe, onde os jogadores almoçam, tomam café. O Atlético também, eu não conheço hoje, mas dizem que é uma estrutura fenomenal. Né? Acho que é um pouco natural, assim, um pouco normal, o jogador de futebol ele encerrar a carreira e depois ele seguir o treinador, auxiliar técnico. Até hoje, né, de alguns anos para cá, ficou muito evidente a figura do empresário, né, do agente de jogador. Essa questão de agenciar a carreira de jogador, você nunca se interessou? Você enveredou também e desistiu logo? Ou você nunca pensou? Não. Tentei ser treinador, logo depois que eu parei e fiz minha faculdade tranquilo, 4 anos, me formei. E eu tinha um pensamento de virar treinador. Aí tentei com o Valdir Bigode, que jogou no Vasco. E depois eu tentei com o Júnior Baiano também, em clubes em Goiás. Chegamos na semifinal do Campeonato Goiano da 2ª divisão, mas infelizmente não conseguimos dar seguimento na carreira. Foram as 2 únicas tentativas? Foram as 2 últimas. E por que não foi à frente? O que aconteceu? Qual foi o motivo de não ter... O que aconteceu? Eu vou te falar, a gente que é de clube grande, a gente foi treinar esses clubes menores, a estrutura, cara, zero. A gente está falando de clube grande que também tinha uma estrutura deficitária, né? Você vai para um clube menor desse, aí é terrível. De 2ª e 3ª divisão, para começar a carreira, não tinha nada. E, às vezes não tinha nem água para o atleta beber, pô. Aí a gente não concordava com certas coisas e isso aí foi desanimando a gente. O trabalho era muito bom dentro do campo, o resultado vinha dentro do gramado, ganhando jogos, né, fazendo jogos difíceis, mas a gente pedia estrutura melhor, a galera não dava e isso foi desanimando. Mas o meu sonho era trabalhar no Botafogo, na base, para a gente voltar lá atrás, para a gente conseguir ajudar a revelar mais jogadores, que eu acho que, como a gente falou aqui no início... Você tem esse desejo o Djalma ainda? falou, eu tenho, cara. Hoje eu trabalho em outros setores, mas o meu sonho é trabalhar na base do Botafogo. Mas você já está vendo essa possibilidade? Existe essa possibilidade ou é um sonho que você tem e você ainda não falou para ninguém? É um sonho que eu tenho, nunca falei para ninguém. A primeira vez que eu estou falando aqui é para você. Tomara que chegue lá no pessoal da SAF lá. Corte aí para chegar lá. É um sonho meu estar ali ajudando a revelar jogador. modéstia à parte, eu tenho um olho clínico muito bom. Maravilha. E eu tenho certeza que eu vou
ajudar a revelar bastante jogador ali dentro. Vou fazer um teste de memória aqui contigo, hein? Bora. Time do Botafogo campeão em 95. Wagner, treinador do Paulo Tuori, Wagner, Wilson Goiano, Cotardo, Gonçalves e André Silva, Leandro Ávila, Jamir, Beto, Sérgio Manuel, Donizete Túlio. E beleza. Time do Grêmio. Do Grêmio era Danley, Arce, Pô, agarrou muito também, hein? Arce, Rivarola, Adilson Batista. Às vezes jogava o Mauro Galvão, para tu ver. O Mauro Galvão era titular da reserva. E o Roger, ou o Roger também, um era titular, dependendo do jogo, o outro era reserva. Tinha um Dinho, que jogou no São Paulo, um cabeça de área que foi campeão mundial pelo São Paulo, com o Telê. Dinho, Luiz Carlos Goiano, Emerson, Ailton, Paulo Nunes e Zé Alcino. Paulo Nunes também foi enjoadinho pra caramba. Tinha o Zé Alcino, tinha o Zé Afonso, tinha o Rodrigo Grau, que depois jogou aqui no Rio também. Lembro mais do Rodrigo Grau. Tinha uma galera. E aí não tava o Ronaldinho ainda. Ronaldinho veio 2 anos depois. Time da Ponte Preta que você jogou? Ponte Preta, o Edinho, filho do Pelé. Eita, Lelê. Daniel, que depois foi um lateral direito do Corinthians e Palmeiras, foi campeão naquele Mundial que teve no Maracanã. Daniel Martins. A zaga era Fábio Luciano e Ronaldão, que jogou no São Paulo. Luciano é parceiro. Fábio Luciano tá hoje na ESPN. Lateral esquerdo era eu, André Silva. No meio era Fabinho, Mineiro, Dionísio e Vander. Na frente era o Raiz Pitbull e o Luiz Fabiano. O Luiz Fabiano também foi um baita no atacante. E no... Não, faltou o Vasco. Vasco era o Elton, o Fábio, que é goleiro até hoje da reserva também, Elton. Tinha um Clebson, que sofreu acidente na época, morreu. Um lateral direito, baiano. Jogava muita bola, aquele menino jogava muita bola. Clebson. E depois foi o Maricá. Aí tinha o Odivan. Maricá, eu lembro. Aí o Odivan, nossa. Aí tinha o Mauro Galvão, ou o Alexandre Torres, ou o Júnior Baiano. Sim. Jorginho Paulista. Na frente tinha o Nasa. Nasa, lembra? Juninho Pernambucano, Juninho Paulista. Na frente, o meia jogava o Felipe também, às vezes. E na frente tinha o Romário e o Euler. E às vezes Viola, que também estava no banco. Nossa, esquece. Era um timaço. Viola, eu lembro muito do Viola. Lembro dele no Vasco, mas eu lembro muito do Viola no Corinthians, né? Principalmente com aquelas comemorações dele. A máscara do verdade, porco lá, zoando. Pô, era outra época, né, cara? Outra época. Rapaz, você consegue imaginar hoje? Porque a sensação que eu tenho às vezes, a gente escuta muito isso, tenho certeza que você também já ouviu isso, é que naquela época, cara, a zoeira era maior. Hoje ficou muita coisa assim, tipo, pô, isso não pode, isso não é politicamente correto, não sei o quê. Antigamente era uma zoeira, cara. Pô, e não tinha essa violência toda, não tinha... Acho que as pessoas toleravam mais de boa, assim, essa zoeira e tal. Como é que você vê isso, cara? Futebol tá muito chato. Porque na tua época, pô, o couro comia e a zoeira comia. Futebol tá muito chato. Não tinha, assim, a televisão tão em cima como é hoje, né? Com várias câmeras, com VAR, com não sei o quê. E às vezes era até legal, quando um cara, às vezes, fazia não tão impedido, mas um pouquinho impedido. É errado, mas não tinha problema nenhum, porque uma torcida ficava sacaneando a outra, e daqui a pouco tinha um outro jogo, o cara fazia um gol impedimento também passava batido. Mas hoje é tudo muito chato. A arbitragem é muito chata. Ficou tudo muito engessado, né? Tem um VAR, aí o cara tem que ficar olhando, demora 3, 4, 5 minutos. Eu acho uma coisa muito, muito chata, muito robótica. O futebol perdeu a graça. Você estava falando da questão da base, né? Você tem até vontade de trabalhar na base lá do Botafogo e tal. Eu falei no início aqui, né? Que eu acho muito interessante você ter ex-jogadores. O Djalminha fala isso, eu sou adepto disso também, de você ter ex-jogadores trabalhando na base ali. Principalmente quando a gente fala de um cara como você, tricampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, um cara que tem história, tem título e jogou muita bola. Mas eu às vezes, conversando assim com amigos, né, futebol e tal, eu falo que eu não sei, eu não estou dentro do clube hoje para ver como é que era, mas eu lembro que quando eu era garoto, eu fui pro Bangu fazer carteirinha, pagar mensalidade para treinar com o Marcelinho Carioca.
Depois ele ficou pouco tempo lá, saiu fora e tal. Logo depois o pai dele conheceu alguém que era ligado ao Madureira. Quando eu soube, ele já tinha sido aprovado num teste do Madureira e tal. E aí, pouco tempo depois, o Flamengo foi lá, pegou aquela geração. Paulo Nunes, Marquinho, Djalminha, Piá, Bruno Paiano, aquela Piá, aquela Rogério, galera, Nélio, aquela galera toda e tal. E ele foi embora e tal. E o Ronaldo foi jogando futsal na Praça Iqui, no Valqueire, durante muito tempo, toda noite. Depois eu fui pro Clube do Valqueire Federal, ele foi também, só que eu sou mais velho que ele, eu era juvenil, ele infantil e tal. Mas o que eu percebia naquela época na base é que todos os treinadores davam muita liberdade para os jogadores. E o que se percebe hoje, que muita gente comenta, eu não estou no dia a dia, mas não é difícil você deduzir isso, é que a coisa ficou um pouco mais engessada. Então, às vezes, você pega um jogador que tem um baita de um potencial, mas você quer tolir o garoto de certas características que ele tem e que o garoto vai ficando engessado para ficar naquela coisa, pega e toca, pega e toca, pega e toca, pega e toca. Aquela coisa tática, né? Exatamente, entendeu? Qual é a tua visão disso, cara? Como é que é? Como é que era na tua época? Era isso mesmo? E como é que você vê hoje isso? Não, na minha época a gente tinha toda a liberdade para criar, para fazer o que você quisesse. Eu falo até hoje, eu tive a carreira que eu tive graças a um treinador que eu tive na base, que eu sou muito grato, que é o seu Tuninho, que hoje deve estar com uns 80 anos, mas está vivo até hoje. Ele treinava com a gente todo dia, antes do treino principal, fundamento. Passe, chute, cruzamento, cabeceio, todo dia. Todo dia. A gente chegava na segunda, era fundamento. Na terça era fundamento, na quarta era fundamento. Se pegar aquela galera da minha geração, todo mundo era bom tecnicamente, cara. Porque você fazia aquilo diariamente. E aquilo já ficava no automático. Hoje eu já vi alguns treinos de alguns meninos na base. O cara não treina mais fundamento. Porque o jogador pode estourar um músculo. Porque o jogador não sei o quê. Por isso que você não vê os arcos que a gente via antigamente de lateral. Que o Jorginho, nosso amigo, fazia. Que eu fazia. Que outros laterais faziam. Tu vê vários defeitos em jogadores dentro do campo num jogo de posicionamento. Uma bola que vem cruzada, que o cara tem que cabecear para fora da área pela lateral, o cara cabeceia por meio da área, que é o lugar onde tem mais perigo. O cara já domina e faz o gol. Então, é muita coisa errada. Eu vejo muita coisa errada hoje no futebol. Impressionante, né? É verdade. E às vezes eu vejo em casa, tô vendo o jogo, de tantos erros, de tanto ruim que tá o jogo, que eu desligo a televisão e paro de ver, cara. Fica não. Se for o Botafogo, tu não desliga, não. Não, Botafogo nunca. Mas como é que você vê o Botafogo hoje aí no Campeonato Brasileiro? Eu nem lembro a colocação que o Botafogo tá. Nós estamos em quinto. Quinto, né? Você acha que tem chance ainda o Botafogo? O Botafogo tem uma estrutura muito boa, né? Já do ano passado, tem a espinha dorsal. Saiu, lógico, depois das conquistas, os principais jogadores. O Igor Jesus, que era uma referência nossa, um artilheiro. O Almada, né? Então, o Luiz Henrique, né? Que era, para mim, Luiz Henrique jogou muito. Brasileiro, a Libertadores, a gente deve muito a ele também. E vieram jogadores, né, para recompor, mas não chegaram à altura, né? E nem vão chegar, porque os caras que saíram estão. Pô, aquele time encaixou de uma maneira, né, cara? É difícil você ter esse encaixe, né, cara, todo ano. Assim, como teve em 95, como teve o Botafogo do ano passado, como teve o Flamengo em 2019, como tá tendo o Flamengo, começando até agora que o Felipe Luiz, que tá fazendo um grande trabalho, que eu sempre falei que ele seria um grande treinador. Eu sempre achei ele muito centrado, assim, muito... O cara dentro do campo sempre teve uma grande leitura de jogo, entendeu? E eu não acho que ele tenha sido, assim, um gênio, não. Um cracaço, não. Não. Mas ele tinha uma leitura de jogo muito diferenciada, cara. O cara jogar na Europa, tantos anos que ele jogou. Exatamente. Com o Simeone, que é um dos maiores treinadores para mim na parte defensiva. Ele não tá aí à toa, não. E ele vai chegar na seleção, cara. Disso eu não tenho dúvida, meu amigo. Mas a minha dúvida é zero. Zero de que ele vai chegar na seleção. Assim, não é porque ele tá no não tem como rival, dizer quando, né? Mas vai. Rival nosso não, mas é um cara que eu admiro bastante, né? Admirava dentro do campo porque ele sempre jogou bem, era um cara sempre tático. Dificilmente o Felipe Luiz errava dentro do campo. Tu via ele falhar, né? Não era aquele jogador
esplendoroso de chegar na linha de fundo, fazer gols, né, de meter aqueles cruzamentos de arco, mas ele foi um cara sempre tático, que sempre, todo treinador que ele foi treinado, tem sempre elogio a dar ele. Como é que você foi parar, cara, nessa questão assim da torcida, que você falou que vai a jogo, fica lá no meio da torcida. Como é que foi isso, cara? Eu acho mó barato isso, cara. E pra torcida também deve ser uma coisa muito legal, né, cara? Porque isso não é uma coisa muito comum. Não é. De ver, assim, né? Hoje mesmo no Botafogo, agora o Rafael parou de jogar, né, o ano passado. Sei que tinha lesionado também. Devido a lesões também. É um cara que está começando a ficar presente também. Mas eu sou um torcedor mesmo de arquibancada botafoguense. Quando a galera me vê e vê que eu tô do lado, nem acredita. Pô, cara, deve ser, mano, uma emoção Porque, dobrada, cara, vou te falar, ali, né? nos meus melhores sonhos, eu não imaginava tudo que eu ia passar no Botafogo e que eu passo até hoje. A gratidão que eu tenho ao clube, a gratidão que eu tenho ao torcedor, é de ter a minha foto hoje pintada no Muro dos Ídolos, dá até vontade de chorar. Isso daí não é para qualquer um, não. Quer dizer que a gente fez história é verdade. É bem bonito. É verdade. Pô, maneiro demais, cara. Poxa. Meu irmão, eu ficaria aqui falando com você aqui horas e horas e horas e horas e horas facilmente, cara. Mas todo mundo que vem aqui... Você tá com o celular aí, não? Tô. Todo mundo que vem aqui, eu acabei criando uma espécie de um quadro aqui. Porque aqui é o seguinte... Eu acho que eu não cheguei a te explicar, né? Esse podcast surgiu há 7 meses atrás, aproximadamente, e eu já tive o privilégio de trazer assim, pessoas aqui bem importantes, assim, bem... E você é só mais uma aí para brilhantar, né? Mas quando eu comecei o podcast, eu sou consultor de imagem estilo masculino, sou analista comportamental e sou teólogo, né? Formei em teologia também, pela Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Para ser pastor. Mas até hoje não foi o projeto de Deus, né? Assim, as portas que se abriram não foram portas que eu podia ir em função de alguns problemas particulares e tal. Mas eu continuei focado no meu trabalho, na minha profissão e tal, e eu já fiz trabalhos com grandes jogadores aí do futebol brasileiro, né? Em termos de vestimenta, né? De comportamento e tal. E quando eu criei o podcast, eu falei, eu vou tratar de elegância, comportamento, comunicação, futebol, desenvolvimento humano e relações interpessoais. Ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Todos nós precisamos de alguém que seja um abridor de portas ali, assim, que nos ajuda, né? Em algum momento da tua vida você deve ter tido isso. Se você tivesse que fazer uma ligação agora de agradecimento, de reconhecimento, que foi uma pessoa que você, em algum momento, foi a pessoa que foi a virada de chave na tua vida, quem seria essa pessoa, cara? O meu treinador da base, com certeza, o seu Tuninho, né? E um cara que eu ligaria para agradecer a ajuda e o apoio que ele me deu na época é o Gotardo Xerife, que sempre me ajudou, me deu força e me apoiou. Vamos ligar para ele? Vamos. Liga aí, bota no Viva Voz. Vamos ver se ele vai atender. Vamos ver se ele atende. Deixa eu ligar aqui. Vamos ver se o Xerife atende. Gotardo jogou muita bola, cara. Ele tá morando onde agora, Gotardo? Ele mora aqui na Barra mesmo. A maioria dos clientes que eu atendo é aqui da Barra. A maioria dos jogadores que eu atendo é aqui na Barra, né? Eu moro no Catete. Legal. Nós concentrávamos ali no... Aí, atendeu. Xerife? Fala. Tudo bem? Bem, André, legal? Tem um minutinho para falar aí? Tem só um minutinho, pera, André. Deus tá bom te ver, meu irmão. Amém. Vai dar certo. Vambora, vai dar certo. Valeu. Valeu. Fala, irmão, beleza? Tudo bem? Deixa eu te falar. Eu tô no podcast aqui gravando e o entrevistador me perguntou qual a pessoa que eu ligaria para agradecer a minha carreira por ter me ajudado e me apoiado, e você foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. Fala, Gotardo, tudo bem? Maravilha. Opa, tudo bem. Boa tarde, é um prazer enorme, cara. É uma honra falar com você. Sou um grande fã do seu futebol, acompanhei muito.
E eu tô aqui no meu podcast chamado Bianchi Podcast. E eu já tive a honra de receber muita gente bacana aqui, cara. E eu criei uma espécie de um quadro aqui, onde eu pergunto pro convidado, porque tem na nossa vida a gente tem algumas pessoas que abrem portas pra gente, né? Que nos ajudam em algum momento da nossa vida, né? Todos nós temos isso. E eu perguntei pro André, né? Eu falei, cara, se você tivesse que fazer uma ligação agora para agradecer alguém de uma relação interpessoal sua, quem seria essa pessoa? Ele falou, na hora, sem pestanejar, o Wilson Gotardo. Foi um cara que me ajudou muito, abriu porta para mim, me ajudou em alguns momentos difíceis da minha vida. Cara, e ele tá aqui agora para te fazer esse agradecimento aqui não ao vivo, que o programa é gravado, mas depois vai pro ar aí. E eu já de pronto te agradeço também imensamente aí, cara. Cara, eu fico feliz, viu? Porque eu sei que a vida ela também tem muitos momentos de superação. Eu sei como o André sofreu no início, como eu também tive muita dificuldade no início, e pouco fui ajudado, né? As pessoas, o mundo era mais tranquilo, anos 80, 70. Sem dúvida. Entendeu? Bem diferente dos anos 90, 2000 e tanto pra cá, né? Tem gente que acha que sempre existiu internet, né? Uhum. Tem gente que não sabe que um dia teve TV preto e branco, né? Acho que sempre foi colorido, né? Então, a vida sempre era mais difícil antigamente, né? Talvez tivesse um pouco menos concorrência, mas também se você chegar até lá, ter oportunidade, aproveitar, não era fácil. Uhum. E eu procurava ter essa empatia com essa garotada, né? Mas o legal do André é o seguinte, que hoje pouco acontece, né? Nem todos são dispostos a ouvir, né? Sem Isso dúvida. é o diferencial. Não basta a pessoa estar ali, tá começando, mas se ela não tiver interesse de ouvir... Eu costumo dizer que essa é a arte da escutatória. É verdade, tá bom. É isso aí. Você ouvir dá um certo significado nisso tudo. O André fez sucesso, foi multicampeão em vários clubes, né? Conseguiu fazer uma carreira belíssima. Eu fico feliz por isso. A pena que eu não guardei a promissória, que eu troquei. Eu falei? Fala pra ele que eu contei a história aqui. Pô, pode cobrar ele aqui agora ao vivo, que eu vou botar essa cobrança pra frente. Não, ele não deve, não. Eu peguei a promissória. Eu sei, tô brincando. A receber, e depois, um dia, a promissória ficou comigo. Olha só o nível de confiança que o clube tinha comigo e, obviamente, entre nós, né? Sim. Pagou, o André recebeu, a promissória acabou ficando comigo. Eu não vou executar ninguém, né? Já tinha tudo sanado. E é uma pena que eu não acho essa promissória. Talvez eu vou achar no meio dos livros. E eu falei, xerife, que tu pegou a promissória para me ajudar a comprar meu primeiro carro. Foi. Cara, que legal, Gotardo. Que história fantástica, cara. Ele, quando contou isso aqui, eu falei, nossa, que história, cara. E você sabe que eu tenho um carinho, uma admiração por você, não só como capitão nosso, né? Você sempre foi uma referência para mim depois em outros clubes também. E eu só tenho que agradecer a Deus pelos ensinamentos que você me deu, pela amizade que a gente tem até hoje. E por você ser essa referência, não só de ex-atleta, como ser humano, pai de família, vovô também agora, né? Então, isso aí. Não pode parar. Tu é um espelho para mim, amigo. Eu agradeço, cara. Eu fico feliz de ter a sua amizade. A gente tem um grupo bacana daquela época lá e quando eu encontro vocês, eu posso ter certeza que uma sinceridade absurda no meu coração e chegar, apertar a mão de vocês e abraçá-los, é bem sincero. Esse dia eu estive com o Gonçalves, foi da mesma forma, né? Almoçamos juntos nessa oportunidade, foi muito legal. E com você sempre foi assim, você, Sérgio Manuel, que eu sei que vocês são parceiros pra caramba também. E é o que a gente leva na vida. E continua assim, né? A vida dá sequência, né? E a gente tem que fazer as coisas certas. Mesmo que em algum momento esteja dando errado, continua fazendo o que é certo, que é isso que vale. É verdade, é isso aí. Isso aí, irmão. Pô, Gotardo, cara, não sei nem como te agradecer. Obrigado demais aí, cara. Eu espero poder ter um dia o privilégio de recebê-lo aqui. Vamos marcar. Vamos sim, cara, se Deus quiser. Eu costumo atendo muito jogador aqui pela Barra, tô sempre aqui pela Barra. O podcast é aqui em frente ao Shopping Metropolitano, na Belardo Bueno. Cara, vai ser uma honra receber você aqui um dia. Certamente vai ter muita história também para contar. E obrigado aí por tudo mais uma vez. Deus te abençoe grandemente, cara. E papo aqui com o André, cara, foi, sensacional, cara. Sensacional. Certeza, bacana demais. Obrigado aí, hein?
Sucesso pra vocês. Um abraço. Valeu, obrigado. Cara. Xerife, Vou passar pra obrigado. ele aqui. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Pô, que legal, falei? cara. Pô, bacana demais. Contou até a história, viu? Da promissória. Que ele pegou a minha Muito promissória legal. pra Se me ele comprar meu encontrar a primeiro carro. promissória, cuidado, hein, cara. Não, mas quem deve a promissória já caducou. Ah, tem vai 30 saber, anos. né? Vai saber, Já pô. é. Pega um advogado bom aí, pô. André, cara, obrigado demais, bicho. Pô, não sei nem como te agradecer. O papo foi maneiro demais. Foi um dos papos mais maneiros que eu tive aqui, Ah, cara. que Assim, bom, pô. poxa, foi legal demais, cara. Muito bacana mesmo. Espero não perder você do meu radar, cara. Não, que a gente lógico possa não. se encontrar mais vezes, outras oportunidades, combinar de vir você e mais alguém um dia aqui de novo, pra gente estender esse papo aí. Vamos sim. Bacana demais. Eu queria que você olhasse para aquela câmera ali, cara, e dissesse o que você quiser. Fala o que você quiser. Se quiser falar do Instituto, se quiser falar do Botafogo, se quiser falar... Cara, falar da tua vida pessoal hoje. O que você tá fazendo hoje, cara? O que você tá... Você tá lá no Botafogo, tem um Instituto, mas você também falou para mim que tem um negócio de barco. Eu tenho uma empresa de transporte no centro do Rio, né, há 15 anos. Trabalho com troca de tripulação de navio transatlântico Rapaz... dentro do porto e também de navio cargueiro, de minério, Porto de Itaguaí, Porto do Rio, Porto do Açu, de lugar. Que bacana, cara. E também hoje eu trabalho na Secretaria da Mulher, né? A gente faz um trabalho muito lindo. Eu estou lá há 3 meses. Estou muito feliz, agradeço a Deus. Estou muito honrado de estar lá, porque a gente faz um trabalho contra a violência contra a mulher, em cima de feminicídio, que hoje os casos estão muito grandes, né? Imagino. A gente tem a nossa líder lá, que é a secretária Joyce Trindade, que é uma referência para mim também. Então, é isso. Estou muito feliz, te agradeço a oportunidade de vir aqui. A honra é minha, eu da que agradeço, gente pô. bater esse papo, e pode contar comigo sempre aí. Um beijo em especial para a torcida do Botafogo, que é a torcida que mora no meu coração e sempre vai morar. Estarei sempre com vocês nos jogos e na arquibancada. Show de bola. Galera, esse foi o André Silva, tricampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. E, cara, que papo maravilhoso. Olha, semana que vem, esse papo vai estar disponível lá no YouTube, no meu canal lá, Bianchi Podcast. Entra lá, se inscreva no canal, deixa sua curtida, seu comentário, bota lá sugestão de pauta lá pra gente, pra trazer alguém aqui. Vou ver se o André me ajuda a trazer mais gente aqui, mais jogadores assim importantes. Gente, vamos levando. Obrigado demais pela companhia de vocês. Deus abençoe e lembre-se, nada é mais inteligente do que vestir-se com intenção. Um grande abraço a todos. Valeu!